1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 42. Logo pela manhã, hoje, quando eu acordei, Deus soprou com muita veemência essa palavra no meu coração. Essa palavra faz parte da história dessa igreja, especialmente da história da minha vida. E é interessante que ela sempre se faz presente em momentos muito coerentes aos que, particularmente eu como pessoa, como pastor, e especialmente como igreja, estou passando. Por isso não o novo, mas de novo. Há necessidade dos céus de trazer uma renovação através da ministração, para que você lembre no seu coração. Você tem que guardar quem você é em Deus e quem Deus é em você. O texto está ali e eu preciso dizer que quando há uma distorção na junção dessas duas situações, aquilo que poderia ser grande é diminuído ao mínimo. Mas quando há uma perfeição no entendimento a essa situação, aquilo que aparentemente estava destinado a ser mínimo, vai ser suscitado a se tornar grande. Deus, através da sua palavra, deixa o texto ali, já vou ler. Deus, através da sua palavra, precisa desfazer algumas coisas que de forma muito astutas por Satanás ao longo da história de uma vida foram construídas. Mentiras repetidas centenas de vezes podem no coração de alguns acabarem se tornando uma verdade. Não que é verdade, mas por ter ouvido centenas de vezes, alguém pode acabar acreditando como se fosse uma verdade. Deus, para fazer, e eu quero que você entenda que Ele, sendo quem é, como Criador, está em plena execução e está atuando o tempo inteiro. Deus não dorme, Deus trabalha. Deus, para fazer o que precisa, naquilo que Ele estabeleceu que deve ser, primeiro, vai desfazer para limpar espaço, para limpar terreno, para preparar ambiente, para preparar coração, para preparar vida, para que aquilo que Ele disse aconteça. Infelizmente, alguns aqui essa noite estão caminhando debaixo de grandes mentiras e por conta disso não estão vivendo poderosas verdades. O diabo e os seus profetas vão proferir o tempo todo frases como: quem é você? Você não pode. Espera sentado, porque de pé cansa. Isso é para todo mundo, menos para você. Você não tem pai, você não tem paternidade. Você foi abandonado, você foi rejeitado. Você é fruto de uma tentativa frustrada de aborto. O diabo vai usar esses argumentos. E infelizmente eles acabam sendo estabelecidos porque são ditos em momentos de fragilidade nossa. É por isso que eles entram tão agudos e se tornam tão penetrantes e se tornam permanentes ali. Deus, essa noite quer fazer você se ver pela ótica divina, dentro das possibilidades do cumprimento dos planos de Deus. A história e o texto em questão aqui vai ficar ali, eu vou ler daqui a pouco, retrata exatamente a respeito de alguém a quem até o dia da grande revelação de Deus era tratado como o menor, humildinho, o pequeno.
Nome? Que nome tinha ele? Se ele foi apresentado primeiramente como o menor. Se diz a respeito daquilo que se julga. E infelizmente o julgamento do coração em relação a Davi, ali, era esse. Um potencial extraordinário que poderia ter sido frustrado se Deus não revela os seus planos. Os planos de Deus são revelados para darem rumos certos à nossa vida. Porque se Deus não revela quem Ele gostaria que nele eu fosse, eu jamais seria quem nele eu espero ser. Estaria debaixo da palavra destinada que eu ouvi a vida inteira. E como alguns aqui, talvez nem poucos, em algum momento, alguém a quem olhou e disse assim: esse daí, essa daí, nem Deus dá jeito. Nem Deus dá jeito. Mal sabia que Jesus, diz a Bíblia, tinha experiência com carpintaria. Pau que nasce torto, na mão do Todo-Poderoso se endireita. Vaso rachado tem jeito, por quê? Porque ele quebra o vaso e faz do vaso um vaso novo. Ele é aquele a quem sai em resgate daquilo que como matéria-prima na história desse mundo é descartável, não é importante. Ele olha e fala: não serve para o mundo, não serve para a música, não serve para a igreja, não serve para a família, não serve para o trabalho, não serve para a sociedade, mas serve para mim. Eu quero para mim, eu levanto, eu limpo, eu lavo, eu encho do meu espírito, eu levanto, eu encho, eu lavo, eu limpo, serve para mim. Eu paro para ver a atuação de Deus, e eu fico maravilhado com as coisas que caem nas suas mãos, porque elas se tornam coisas altamente perigosas, porque se tornam coisas altamente poderosas. Dá um exemplo aqui. A multidão está com fome, Jesus precisa só de uma coisinha de nada para alimentar todo mundo. Na mão do menino era 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus, alimenta a multidão. Gente, o que é cuspe e barro? Na mão de Jesus é cura para alguém que está cego. Você está entendendo? Eu preguei alguns dias atrás o trato de Deus em colocar na mão de Moisés uma chave de madeira que abriu uma porta de água, que era aquele cajado que fende aquele mar no meio. Deus essa noite está dizendo: coloca a tua vida aqui nas minhas mãos e você vai ver o que eu vou fazer. Coloca a tua vida aqui nas minhas mãos e você vai ver o que eu vou fazer. De fato, tenho repetido à igreja e não encontro termos melhores de lembrar os irmãos que as áreas da nossa vida que mais carecem de milagres são as áreas da nossa vida que Deus é mais ausente. Por que algumas áreas vão muito bem? Obrigado, sou exemplo. Posso discursar. E outras não. Deus essa noite está batendo a porta de todos os cômodos da sua casa.
Deus essa noite está tentando transpor todas as portas fechadas. Deus essa noite está tentando ir além de todos os limites impostos. Deus essa noite está tentando acessar todos os cantos, todos os quartos escuros. Deus essa noite quer entrar até no quartinho da bagunça, no lugar aonde você não dá acesso a ninguém. Deus essa noite quer tocar em feridas que estão aí vivas, que você evita falar. Deus essa noite quer curar coisas que estão escondidas, ocultas na sua alma, que você por orgulho jamais falaria a alguém. Eu já vou ministrar. Feche os seus olhos só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Porque Deus está acessando aquilo que você tornou inacessível para os outros. Deus essa noite está acessando aquilo que te tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Deus essa noite está acessando a experiência que está levando você à depressão. Deus essa noite está acessando a situação que está te causando um excesso de aceleramento ou um excesso de ansiedade. Deus essa noite está curando. Ele me manda dizer alguns traumas que você carrega. Aí você acha que o problema é tua esposa. Não é. Você acha que o problema é tuas finanças. Não é. Você acha que é tua família, teu trabalho. Não é. Você acha que você é mal compreendido. Eu vou dizer, não é. Então, se o problema não é esse, onde é que está o problema? Você nunca encontrou? Olha para cá. Porque você só está procurando do lado de fora. É por isso que você não está conseguindo ver. O problema está do lado de dentro. Se Deus não muda aqui, aquilo que está relacionado aqui permanece do mesmo jeito. O texto ali fala exatamente de um momento de Deus em exposição à sua obra na vida de uma pessoa, que aos olhos dos outros muito inexperiente, mas que num lugar secreto foi cuidadosamente trabalhado e treinado por Deus. Porque o menino aqui, ali, chamado Davi, que vai enfrentar o gigante, quando apresenta o seu currículo, ele diz: eu não sou guerreiro de marinheiro de primeira viagem. Só que as batalhas que eu travo não tem uma nação inteira para assistir. Mas quem eu sou no secreto, em algum momento vai se revelar no público. Seja bom ou não, seja honroso ou não, Davi diz ao rei Saul, estou antecipando, quando Saul o questiona por sua disposição em relação ao momento de batalha com Golias, ele diz: olha aqui, ó rei, eu já matei leão, eu já matei urso. Você está entendendo? E não tem ninguém ali, não tinha ninguém ali para me envaidecer, para me aplaudir, para me honrar e para me recompensar. Existem algumas experiências das quais nós teremos em Deus, que as pessoas só vão acessar porque nós carregamos testemunhos.
coisas que as pessoas não vão ver, e por conta disso, muitas nem vão acreditar. Mas quem anda com Deus sabe, quem caminha com Deus sabe, quem vive experiência com Deus sabe, quem enfrenta leão e urso no secreto sabe, quem desce a madrugada de oração sabe, quem fecha a boca para jejuar sabe, quem abre a Bíblia para ler sabe, quem honra Deus sabe. O mundo não sabe até que Deus permita que os outros saibam. Não é o quanto eles sabem ao nosso respeito, não é o quanto eles sabem ao nosso respeito, é o quanto nós sabemos a respeito de Deus que faz a diferença. Em resumo a tudo que eu estou ministrando essa noite, sabe por que ele está ali no campo de batalha? Por um pedido muito inusitado da parte de seu pai, porque não esperava que Davi tivesse a proatividade de se colocar à disposição e comprar uma briga que não era sua. Digo isso porque Davi não era soldado, Davi não era da elite, Davi não era capitão como seus irmãos. O pai diz assim: filho, vem cá, leva lá queijo para os seus irmãos e para os chefes que estão na frente do exército. Nasce ali o iFood. Davi sai para entregar marmita. Ai, gente. Tem gente que não tem jeito. Tem gente que não tem jeito. Sempre vai fazer mais do que mandam. Era só para entregar o queijo, mas ele vai lá e entrega o queijo e mata o gigante. Tem gente que não tem jeito, sempre vai entregar mais do que é pedido, sempre vai entregar mais do que espera. Tem gente que não tem jeito, não anda no mínimo, quando faz com excelência, quando faz o máximo, quando faz a diferença, quando entrega aquilo que vai mudar o contexto. Era só para entregar o queijo. Meu irmão, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vou perguntar de novo, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Só o que foi pedido? Está se precavendo, se preparando para ir além disso? Se foi o que foi pedido, tá bom. Eu quero que você entenda, tá bom. Minha preocupação nessa situação é quando não faz nem o que foi pedido. Quais são seus argumentos? Quais são seus argumentos? Suas desculpas? Quais são suas alegações? Não diga para mim. Experimente apresentar a Deus e veja se elas são minimamente convincentes, ou então Deus não sabia o que Ele estava fazendo quando Ele te designou a algo. Nunca esteja ocupado demais a ponto de não poder cumprir o seu chamado.
nunca esteja ocupado demais, comprometido demais, a ponto de obedecer a Deus. Tenha reserva no que diz respeito a servir a Deus, para que você faça além daquilo que lhe é esperado. Davi sai para entregar queijo, Davi volta com a cabeça do gigante. Hoje eu estava vendo a irmã Luísa dançar, estava filmando ela, carinhosamente, respeitosamente. Tudo que pode com tudo que tem. Tudo que pode com tudo que tem. Tudo que pode com tudo que tem. Menos que isso nunca será o máximo. Tudo que pode com tudo que tem. Vem cá, Luísa. Vem cá. Traz ela aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vou te mostrar como é que mata um gigante. Como é que mata um gigante? Vamos matar um gigante hoje? Vamos matar um gigante hoje? Ministra para o Senhor um minutinho. escolhe o menor para fazer coisas grandes. Deus escolhe o menor para fazer coisas grandes. Tem muita gente grande aí fazendo coisa pequena.
porque ainda não equalizou o seu tamanho diante de Deus. Deus escolhe o menor para fazer coisas grandes, porque os grandes estão fazendo coisas pequenas. O gigante era grande para Davi, mas era pequeno para Deus. Agora, tamanho é uma questão de ponto de vista. É simples assim. O lugar, o que é ponto de vista? A visão que você tem de uma situação é determinada pelo lugar que você está. Isso é ponto de vista. Pessoas sentadas em lugares diferentes, olhando para o mesmo lugar, pode ter uma visão diferente. Isso é ponto de vista. Quem olhar para mim de lá vai me ver de um jeito. Quem olhar para mim de lá vai ver outro jeito. Quem olhar para mim de lá vai ver outro jeito. Quem olhar para mim daqui vai ver por um outro ângulo. E quem olhar para mim daqui vai me ver de uma outra forma. Isso é ponto de vista. Visões diferentes na mesma direção, só que em lugares diferentes. Então eu imagino assim: os homens olhando para Davi, para aquela cena entre Davi e Golias, os homens diziam assim: tadinho de Davi, tadinho de Davi. Olha o tamanho desse gigante, olha a história desse gigante, olha a reputação desse gigante, olha o currículo que esse gigante traz, nunca perdeu para ninguém. Aí eu olhava assim, os homens olhando, tadinho de Davi. Aí eu imagino os anjos olhando. Por que eu estou dizendo os anjos? Porque eu estou imaginando Deus andando nos corredores do céu e falando assim: ó, Davi é segundo o meu coração, hein? Vocês guardam aquele menino lá, hein? Eu tenho uns planos na vida dele, hein? Ó, Davi precisa ser protegido, hein? Tô trabalhando na vida daquele rapaz lá, tô fazendo uma obra linda, hein? Ó, Davi é segundo o meu coração. Aí eu imagino assim, os homens olhando para Davi, dizendo assim, tadinho de Davi. Aí eu imagino os anjos olhando para aquela situação e falando assim, tadinho de Golias. Coitado do Golias, eles não sabem que isso aí Deus escolheu para ele. Tadinho do Golias. Você está entendendo, irmão? Como nós precisamos quebrar esse filtro que nos foi dado, que nos faz nos vermos pela ótica que infelizmente foi implantada em nós. Deus essa noite quer te levar em entendimento de fato quem Ele te escolheu para que você seja dentro dos planos dEle. Os planos dEle. E o texto está ali. O filisteu olhou e vendo Davi fez o quê? Por fora. É isso. Zóio, zureia, zunha e zuvido. Fazer o quê? O desprezou. Porque era só um moço ruivo. E por sinal, diz a Bíblia, de boa aparência. Olha aqui. Vai valer por 2 semanas. E disse o filisteu a Davi. Filisteu falando de Davi. Será que eu sou algum cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau. Você imagina aquele pauzinho de pastor ali? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Próximo texto. Agora, disse Davi. Segredo. Chave. Para lidar com os gigantes da vida. Ele diz assim: vem aqui e darei a sua carne dos céus e aos animais do campo.
Davi, porém, disse o filisteu. Agora diz Davi: você vem contra mim com espada. Diga comigo: contra mim com espada, contra mim com lança, contra mim com escudo. Com que Golias está indo contra Davi? Com espada, com lança e com escudo. Ou seja, com tudo o que tem. Você vem a mim com tudo o que você tem. Porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Ou seja, pontuo para nós orarmos. Olha aqui, não é o que você tem que vai fazer a diferença. Você está orando de forma errada. Não é o que você tem que vai mudar a sua história. Você está buscando de forma errada. Não é o que você tem que vai revolucionar alguma coisa. Você está empenhando energia de forma errada. Não é o que você tem. Golias tinha espada, escudo e lança. Espada, lança e escudo. Não é o que você tem. Davi diz assim: eu vou a ti em nome. Ele não está falando de coisas. Não é o que você tem, é quem você tem que vai fazer a diferença. Não é o que você tem, é quem você tem. Não é o que você tem na vida, é quem você tem na vida. Golias precisa de espada, de escudo e de lança. Davi diz: eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, mas eu tenho o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso comigo. Sabe o que você precisa essa noite levar para casa? Deus. É pegar na mão de Jesus, irmão, e sair daqui acelerando. É pegar na mão de Jesus e sair daqui essa noite cheio. É pegar na mão de Jesus aqui essa noite, para quando você se deparar com os gigantes da vida, dizer: você vem com mentira, você vem com armação, você vem com laço, você vem com decepção, você vem com mágoa, você vem com engano, você vem com fraude, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus cujo qual eu estou em sua presença. Fica de pé comigo, por favor, eu preciso orar por pessoas. Ai, dá-me alegria outro dia de concluir aquilo que eu aprendi aqui. Ai, quem é Davi? Davi é eu, irmão. Davi é você. Ó, é alguém improvável tentando fazer algo impossível, que vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Prepare-se, porque chegou o tempo dos improváveis começarem a fazer coisas impossíveis. Deus quer te levar a um outro lugar, aonde você não é parado por essas tendências que trazem intimidação. A única coisa que nós precisamos certificar-se, para que as mentiras construídas sejam quebradas, são duas coisas. Primeiro, para mim poder orar por você. Como é que o diabo anula a ação de Deus na vida do cristão? Primeiro, afastando Deus da pessoa. Deus se afasta por uma única e exclusiva razão. Deus se afasta. Nessa movimentação de corpos, Deus se afasta por conta do pecado. É por isso que Satanás tenta o tempo todo, porque a ação dele é para trazer afastamento da presença de Deus em relação a você. E, não só pecados, mas
principalmente os cíclicos, que são aqueles que acontecem assim, ó. Hoje, quando eu estava orando, Deus falou isso para mim: fala para a igreja. Acontecem de tempo em tempo. Aqueles que sempre levam o indivíduo à queda. São cíclicos. Aí vem um período de busca, de remorso, não é arrependimento, de remorso, de entrega, de pedidos de desculpa, até que chega ao auge e depois novamente a queda. Isso chama-se escravidão. Quem está debaixo de escravidão não é senhor de si mesmo, está sobre domínio, sobre controle. É só uma questão de tempo como Satanás vai executar esse plano. Pecado cíclico. Agora estou bem, já faz dias, agora estou legal. Daqui a pouco, como antes de antes, e um pouco mais antes, e talvez isso já venha acarretando uma vida inteira. Pecado afasta Deus de mim. Eu preciso que você diga isso: o pecado afasta Deus de mim. Diga, irmão, o pecado vai afastar Deus de mim. Você precisa guardar: o pecado vai afastar Deus de mim. Esse é o principal plano de Satanás, é afastar Deus de você. Porque não tem plano da parte de Deus muito bem executado, embora muito bem elaborado, se Deus está afastado. Deus é Deus de relacionamento. E o relacionamento com Deus vai ao seu ápice em meio a nosso comprometimento de santidade. Mas, se o pecado afasta Deus de mim, a mentira de Satanás me afasta de Deus. E é sobre isso que eu estou ministrando essa noite, porque algumas mentiras precisam ser quebradas. Deus me trouxe aqui essa noite, enquanto eu orava por esse culto, para te dizer que Ele te chamou para fazer coisas grandes. Eu sei, você não consegue se ver dentro desse plano. Não! É gente pequena escolhida para fazer coisa grande, porque gente grande está fazendo coisa pequena. Quanto mais fora de Deus você cresce, menor em Deus você torna. Quanto mais em Deus você cresce, olha aí, ai meu Deus do céu. Você precisa sair daqui hoje pronto para vencer as batalhas internas, para que elas reflitam nas suas batalhas externas. Pode ver que tem muita coisa aí mal resolvida diante de você, porque elas não foram tratadas dentro de você. Davi podia lutar com o gigante tranquilo. Davi podia lutar com o gigante tranquilo, porque ele já tinha vencido aqui dentro. Quem venceu aqui dentro, aqui fora é uma questão de tempo. Você precisa vencer aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. É isso que o Senhor está falando essa noite. Os homens se sentiam ameaçados com o tamanho de Golias, com a fala de Golias, com a expressão de Golias, com a espada de Golias, com a lança de Golias, com o escudo de Golias. Davi, se hoje mesmo o Senhor vai entregar, ele disse assim, a tua cabeça na minha mão. Davi vai como entregador de marmita para a guerra, e ele volta como matador de gigante. Deus está derramando uma coragem que você nunca teve, porque Deus está anulando um medo que sempre te parou, um medo que sempre te deteve, um medo que sempre te bloqueou. Deus está te dando uma coragem que você precisa para ser quem Ele chamou que você seja, porque você não está sendo, porque esse medo aí está te parando. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Alguns estão afastados, precisam voltar. Outros não são nem crentes e precisam aceitar Jesus. Porém, a grande maioria
dos quais eu preciso orar, precisa assumir um compromisso essa noite com Deus, de querer viver a qualquer custo aquilo que Ele planejou. Vem cá, eu quero orar por você enquanto nós adoramos a Deus. Tem um lugar para Deus mudar a tua história. Tem um lugar aqui para Deus mudar a tua história. Tem um lugar aqui para Deus mudar a tua história. Tem um lugar aqui para Deus mudar a tua história. Mais do que perdoar os outros, você precisa se perdoar. O Senhor está me mandando te dizer. Diga: Senhor, eu quero viver os teus planos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O que tem te parado? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisando louve, não importa, louve. Seu louvor invade o céu, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Algumas coisas terminam hoje aqui. Algumas coisas acabam aqui no altar. Se o altar é um lugar de novas histórias, então também o altar é um lugar de encerramentos de histórias. Não tem como começar uma nova história sem encerrar algumas. É por isso que existem algumas manchas, existem algumas marcas. É por isso que existem alguns traumas. É por isso que existem algumas feridas que estão aí. Como ministrou o apóstolo quarta-feira, existem algumas lepras que hoje são expostas ao poder da presença. Elas terminam aqui. Elas terminam aqui. Isso hoje acaba. Uma experiência ruim não fará de você uma pessoa ruim, não fará da tua vida uma vida ruim. Essa é a noite onde esse gigante é colocado por terra. Ele te afrontou, ele te limitou, ele te parou, ele te ameaçou, ele te intimidou. Mas a partir de hoje você entendeu que você não vai só, que você não está sozinha. Ele tem suas armas, mas você tem o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Bem disse Davi: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Nós fazemos menção do Senhor. Eu tenho quem mencionar nos momentos difíceis. Significa, eu não estou sozinho, eu faço menção do Senhor. Eu não estou só,
Nós fazemos menção do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu vejo as mentiras do diabo caindo por terra. As mentiras do diabo caindo por terra. As mentiras do diabo caindo por terra. E ela andou e se arriava se avaduna mantuque que agamantunia se acanda e ele branda que badacabacai. Aleluia. Queridos, nós temos alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor ou ainda não entregou sua vida a Jesus. Levante uma das suas mãos assim, eu quero muito orar por você. Temos alguém? Levante uma das suas mãos. Pastor, estou afastado, preciso voltar hoje. Se alguém, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Ainda não entreguei minha vida a Jesus, quero me aliançar hoje, daqui em diante, pronto para viver uma nova história. Levante uma das suas mãos assim, sem alguém. Igreja, me ajuda. Amém. Pai, te agradecemos de todo o coração, pedindo que o teu amparo, cuidado, sustentação e proteção esteja sobre a vida do teu povo. Abra suas mãos assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a sua vida estabeleça shalom, meus amados. Deus abençoe. Você está autorizado a ter uma semana abençoada, em nome de Jesus.